Então, boa noite, minhas lindonas e meus lindões. Estamos aqui, né, para dar continuidade às nossas aulas, que o conteúdo ele precisa, né, dar esse encaminhamento. E eu estou muito feliz por a gente poder proporcionar esse momento. Um momento que é importante. Só lembrando que a ESA+, ela não é online, ela está online por conta das situações que nós estamos acompanhando em nível mundial. E aí nós não podíamos ficar para trás. Então, acho importante esse momento e a gente tem que se permitir a vivenciar esse momento da melhor forma possível. E aí a gente vai estar trabalhando na disciplina alguns pontos que nós já vimos e aí a gente vai buscar fazer uma revisão para que a gente então dê continuidade no que a gente estava já preparando para vocês. Então, vamos tentar caminhar da melhor forma possível. Vocês vão podendo também fazer os questionamentos de vocês. Nós temos nossos grupos de WhatsApp com específico da disciplina, então lá também é uma outra forma que a gente pode estar utilizando para também estar sanando as nossas dúvidas e reforçando o nosso processo de ensino-aprendizagem de uma maneira qualitativa, tá? Então, vamos continuar juntos e fortes, tá bem? Então, como vocês podem estar aí, né, revendo o conteúdo de vocês, nós, para trabalharmos a disciplina Pesquisa em Serviço Social 1, nós precisamos discutir alguns pontos. Até para que você tenha todo esse conhecimento e passe a dar uma importância para a pesquisa, que é um momento importantíssimo na vida acadêmica e na vida do profissional. E aí nós vamos buscar a discussão sobre ciência. Lembram? Nós trouxemos essa discussão em ciência, trabalhamos em sala de aula com textos, com slides, né? Então a gente vai buscar revisar um pouquinho essa aula. Então a ciência, ela vem proporcionar ao profissional um arcabouço importante no nível da pesquisa, né? Então lembra que nós trouxemos aquela figura do Albert Einstein, em que é colocado de que a ciência não tem sentido senão quando serve aos interesses da humanidade, e que nós falamos desses interesses. Então, a ciência ela precisa ser socializada, o conhecimento precisa ser socializado, né? E aí nós vimos também a discussão da teoria. O quanto a teoria ela é importante, né? O quanto essa teoria, bem consubstanciada, vai nos dar validade nos nossos trabalhos, nas nossas pesquisas. E aí é assim, o conhecimento ele precisa ser organizado, né? Ele precisa ser sedimentado, ele precisa de uma metodologia, ele precisa realmente de um debruçar-se. Então, a teoria ela vai te trazer um conforto enquanto pesquisador, mas para isso você tem que ter um conhecimento bem consubstanciado, bem fortalecido, né? Porque, como a gente sempre diz, um conhecimento fragilizado, ele vai te dar uma ação fragilizada, né? A tua ação ela vai ser fragilizada, ela não vai ter crédito, porque ela não tem esse arcabouço teórico que tanta gente fala, lembram? E aí a gente viu a discussão da teoria, que é um fator importante dentro desse processo da pesquisa, e nós trouxemos algumas discussões sobre a teoria. Nós colocamos, inclusive, as colocações de Minayo, né? Em que a Minayo vai dizer que a teoria elas vão esclarecer, né, o objeto de estudo, o objeto investigativo. A teoria ela vai te possibilitar fazer perguntas, pensar na hipótese. Então, a teoria vai permitir uma clareza e uma organização dos teus dados. Então, daí a importância de se ter bem sustentada essa teoria. A teoria ela vai iluminar as análises dos dados, né, que você tem lá organizado, como nós falamos ainda há pouco. Então, a teoria é um conhecimento de que que nos servem nesse processo investigativo, né, como diz a Minayo, para organizar, né, para dar viabilidade, para dar credibilidade nos teus dados e, assim, no resultado da tua pesquisa.
Então, essa é uma... Nossa fala se sustenta nas discussões de Minayo, né? E aí, o quanto a teoria é importante, o quanto a ciência é importante nesse processo todo, para a elaboração de uma pesquisa, ou seja, para o pesquisador, né? E aí nós entramos também na discussão da ciência, como ela é dividida, né? Que tem a questão das ciências biológicas, exatas, humanas, agrária. Vocês devem estar lembrando, nós trabalhamos isso em sala de aula, trabalhamos isso com conteúdo. E aí nós discutimos também o conhecimento científico, né? Que ele é o resultado do quê? De uma iniciação científica, de uma pesquisa, de uma investigação científica, na realidade, né? Então, é uma necessidade de encontrar soluções de um dado problema, de uma ordem prática da vida diária, do desejo de fornecer explicações. Essas explicações são sistemáticas e que possam ser testadas, possam ser criticadas, né, através de provas, de discussões, né? Discussões essas que podem contribuir nesse processo da pesquisa. A pesquisa ela não se encerra, né? Ela tem uma continuidade. E aí o método científico, que é esse conjunto de regras básicas para o cientista, né? Para dar subsídios para que ele desenvolva uma experiência controlada dentro dos aportes científicos. Então, é uma forma de pensar para se chegar à natureza de um determinado problema, que seja para estudá-lo ou explicá-lo. Esse conhecimento, que é o conhecimento científico, está colocado dentro da pauta da pesquisa, né? Então, consiste num conjunto de etapas ordenadamente dispostas, a serem executadas, que tenham por finalidade a investigação dos fenômenos para a obtenção de conhecimento. Então, aí tu já começa a verificar que para fazer essa investigação, para fazer essa pesquisa, tu tens que ter uma finalidade, tu tens que ter um objetivo, tu tens que ter a metodologia, tu tens que ter um método, né? E todos esses pontos perpassam pela discussão da teoria. Lembram que a gente sinalizou a teoria lá atrás? Então, a teoria é importantíssima no teu momento de elaboração do projeto de pesquisa e, sobretudo, na realização da sua pesquisa, nos resultados da sua pesquisa, qual é a forma como tu vais analisar. Então, são pontos fundamentais que a gente não pode esquecer, né? Daí a necessidade, e eu digo mais, daí a importância de você fazer as leituras dos textos que nós disponibilizamos para vocês, e vocês podem buscar muito mais, né? Estar realmente debruçado nesses conteúdos, nessas teorias, para que quando chegar o momento da elaboração dos projetos de pesquisa, lá para o TCC, lembram que vocês vão entrar no processo de elaboração de TCC, e aí tem que ter o projeto de pesquisa, né? Então, se você tem uma teoria bem consolidada, tu vai ter uma facilidade para a preparação desse projeto, né? Então, a pesquisa ela é um conjunto de investigações, operações e trabalhos intelectuais ou práticas que tenham como objetivo a descoberta de novos conhecimentos, a invenção de novas técnicas, a exploração, a criação de novas realidades. Então, a pesquisa ela te possibilita muitos resultados, né? Esses resultados eles precisam ser socializados. E aí, essa pesquisa, ela é utilizada para quê? O que nós vimos lá nas nossas aulas, né? O que os estudiosos falam sobre a importância? Para que eu vou pesquisar? E a gente tem um texto que a gente trabalhou bastante, que a gente vai dar continuidade no texto dele, que é do Antônio Carlos Gil, e que ele vai estar falando para a gente essa importância da pesquisa. Para que serve a pesquisa? Né? Ela vai adquirir novos conhecimentos sobre si, né? Sobre o mundo, sobre diversas coisas. É isso que vocês pensam? Né? É um modo científico para obter conhecimento da realidade empírica. Então, tudo o que existe pode ser conhecido pela experiência, tudo pode ser pesquisado, né? É esse entendimento que os autores vão nos levar.
que através da pesquisa eu vou fazer novas descobertas. E essas novas descobertas, elas vão continuar sendo também material de novas pesquisas. Então, não se encerra, o conhecimento não se encerra. Então, assim prossegue a pesquisa. E aí nós trabalhamos lá na sala de aula também, né, as sugestões para ser um bom pesquisador. O que os nossos autores estão sugerindo para que nós nos tornemos bons pesquisadores, né? Aí eles colocam um fato assim importante, que é a questão da curiosidade. A curiosidade, ela te possibilita ir atrás do que está te causando aquela curiosidade. Eu quero conhecer, né? Então, eu quero conhecer, me causou alguma curiosidade. Então, tem uma dada realidade que eu não conheço. Mas algo me chamou a atenção para que eu me passe a debruçar e pensar naquela realidade, né? Quando eu não trabalhava, por exemplo, eu estava lá no mestrado, eu pensava como é que se dá a prática do assistente social no contexto da escola. Se nós tínhamos naquele período poucas discussões nesse contexto. Então, foi um assunto que me causou uma curiosidade. Me chamou a atenção em uma das aulas, então teve um motivo lá, né? E aí eu fiquei curiosa e fui atrás para conhecer essa realidade. Então, a curiosidade, ela é um ponto importante. Essa curiosidade, tu precisas ter também um respaldo para te pensar no que tu vais pesquisar, né? Mas a curiosidade, ela é um ponto importante para o pesquisador, nos diz os autores. E aí, a questão da autonomia é um outro ponto também que vem sendo colocado pelos nossos autores. A autonomia deste pesquisador, ela é importante, mas aí também a gente volta para o mesmo assunto da questão de que eu só tenho autonomia se eu tiver um bom embasamento teórico, uma boa discussão teórica, né? Então, para eu ter uma boa discussão teórica, a leitura se faz fundamental. Eu não consigo pensar, né, analisar, escrever sobre uma determinada realidade ou sobre um determinado ponto se eu não tiver essa leitura, né? E a leitura teórica, ela me possibilita não só aquela leitura ali restrita naquelas páginas. Lembra que a gente vem reforçando isso na sala de aula? A leitura teórica, ela vai possibilitar a tua leitura de realidade. Como é que eu vou estar lendo esta realidade? Então, a tua interpretação, a tua análise da realidade vai estar diretamente relacionada à tua teoria, o que tu lestes nos livros, nos diversos autores, né? Então, inclusive, os autores vão colocando que a leitura ela é fundamental nesse processo. Seria um terceiro ponto que a gente destacou lá no nosso slide, que era a questão de ler, né? A leitura. E eu falava para vocês, gente, é importante que vocês criem um hábito da leitura, né? É difícil? É difícil, né? Ninguém, assim, ou ninguém não, muita gente gosta de ler bastante, mas é difícil você ver, dentro do contexto acadêmico que hoje nós presenciamos, aquele aluno que lê assim, sim, né? Está lendo porque gosta realmente, não porque tenha necessidade. Então, a leitura, gente, ela é fundamental, né? Então, vocês têm que afastar toda a preguiça que existe entre vocês e a leitura, ela tem que ser colocada. Se quiseres ser um excelente profissional, um excelente pesquisador, um excelente discente. E aí tem uma questão que também eu acho que é fundamental dentro dessas características para ser um bom pesquisador. E que não é só eu que falo, mas os autores estão dizendo isso, que é a questão da humildade, né? É você saber reconhecer os seus limites e ir atrás desses limites. Então, eu não conheço, eu não sei sobre esse assunto. O que é que eu vou fazer? Eu vou correr atrás. Eu vou ler sobre o assunto, vou dizer que eu não sei, né? Essa é a nossa realidade que a gente está vivenciando hoje. O uso da plataforma,
né? O uso dos diversos aplicativos tecnológicos. Isso, para mim, é algo novíssimo. E eu digo para vocês que é desafiador, né? Mas a gente tem que ir para o enfrentamento. E o enfrentamento, ele precisa ser corajoso, né? Ele precisa existir. E aí a gente passa, então, a dizer, olha, eu não sei, eu vou buscar as ferramentas, eu vou buscar as orientações, eu vou buscar ajuda. Então, a humildade, ela passa também pela questão do pesquisador. E essa humildade, não só no ponto de que eu preciso reconhecer meus limites e falar deles e pedir ajuda, mas essa humildade também ela perpassa pela questão do que eu sei mais do que o outro, o meu conhecimento é o melhor, a minha discussão é o melhor e ponto, né? É você se achar o máximo, né? Então, não pode acontecer isso dentro das características de um bom pesquisador. É como eu sempre digo, olha, quando o conhecimento ele serve para levantar o nariz da pessoa, algo está errado aí, né? Aí já não existe mais um conhecimento, porque esse conhecimento, um conhecimento que deve ser socializado, um conhecimento democrático, existe aí um conhecimento de um autoritarismo que não vai beneficiar ninguém. Então eu digo, não me serve um conhecimento desse, né? Então aí também perpassa essa discussão da humildade. E aí, outro ponto importante que os autores vão estar nos falando é a questão da confiança. A confiança que você tem que ter na relação do seu trabalho e que as outras pessoas também possam confiar no seu trabalho. E como é que passa a questão da confiança, professora? Bem, primeiro está colocado num arcabouço dos seus conhecimentos teóricos, né? A palavra bonita, arcabouço e tal. Perpassa por aí, né? A leitura que vai ser feita de um trabalho vai mostrar a seriedade daquele trabalho. E aí vai mostrar uma confiança também. Esse é um ponto a ser discutido na questão da confiança. E essa confiança, para te teres essa confiança no teu trabalho, na tua pesquisa, tu vais também precisar de um conhecimento teórico, conhecimento científico, né? Para te estar respaldando, para te trazer uma pesquisa com resultados confiáveis. Aí tem toda uma metodologia a ser adotada que a gente vai ver depois, tá? Então, é um outro ponto importante. E aí, o pesquisador, ele precisa ter um trabalho sistematizado. O conhecimento precisa ser sistematizado. Então, ele precisa se organizar. Né? Ele precisa ter compromisso com a pesquisa. Então, ser pesquisador não é fácil. É bonito falar, né, que é pesquisador, que tem bolsas de pesquisa, né? Mas ser pesquisador é difícil, né? Principalmente no nosso país. E daí você se debruçar para ser um pesquisador em nível de graduação, de pós-graduação, não é fácil. Tá? Mas é possível, a gente tem aí um monte de gente que dá exemplo nesse sentido. Mas a gente não pode esquecer das dificuldades, né? Então, esse trabalho do pesquisador ele é sistematizado porque a pesquisa exige isso, tá? As discussões com os estudiosos. Esse é um outro ponto também que os nossos autores vão estar fazendo referência. E aí, essas discussões nada mais é do que eu conhecer o que o autor está escrevendo sobre determinado assunto. Né? Quando eu digo assim mesmo, olha, gente, por favor, quero que vocês façam uma leitura sobre a formação do trabalho do assistente social. Aí eu pergunto para vocês, quem é o autor ou a autora do nosso curso que discute a formação profissional do assistente social? Marilda Vilela Yamamoto. Né? Eu conheço as discussões dela, mas por que eu conheço? Porque alguém me falou, poderia até ser, né? Mas eu conheço as discussões da Marilda Yamamoto porque eu faço e fiz muitas leituras da Marilda. Né? Então, quando eu digo assim mesmo, olha, vamos falar sobre a metodologia da regulação e da articulação, que é um ponto que a gente vai trabalhar aqui na disciplina, talvez, se der tempo, só para a gente ter esse conhecimento aí, né, dessas metodologias
Quem é que fala sobre metodologia da articulação, metodologia da regulação no serviço social? Quem? Vicente de Paula Faleiros. Então, vocês estão vendo que eu acabo, isso acaba contribuindo para as minhas construções teóricas, né, para as minhas escritas, para as minhas pesquisas, mas isso eu só posso dizer porque eu tive leitura. Então, essa discussão com esses estudiosos que tu vai ter durante o teu processo, ele é muito importante. Né? Também é um ponto que vai lá no ponto principal, que é a questão da leitura. Um outro ponto que é preciso que se leve na seriedade é a participação nos eventos científicos. Então, eu não posso participar de um evento científico só por conta do certificado, né, para minha carga horária complementar. Não. Eu preciso participar dos eventos científicos porque eles vão me dar nortes, eles vão direcionar o meu pensamento, eles vão contribuir na minha formação, né, nas minhas discussões teóricas, nas minhas elaborações teóricas, porque lá eles vão apresentar uma pesquisa, lá eles vão apresentar o resultado de uma pesquisa, como é que foi, qual foi o processo para se chegar àquele resultado, o que é que está se pensando, por que se pensou naquela pesquisa, enfim. Então, esses eventos científicos, eles são importantíssimos, são vários assuntos que serão discutidos e as metodologias que foram adotadas, né? E aí, um ponto que a Minayo vem trazendo no livro dela, não só a Minayo, mas os outros autores também, é a questão da constante atualização. Né? Então, como a gente dizia lá inicialmente, lembram? A gente não tem um conhecimento que se fecha. Eu conheci hoje, acabou, está ótimo, é até aqui que eu vou. Não, o conhecimento ele é continuado, né? Tem um processo aí de continuidade. Então, é preciso realmente que eu esteja envolvido nesse processo se eu realmente quero ser reconhecido como um pesquisador. E aí, gente, nós vimos também a questão do que se constitui, né, a pesquisa científica. Então, o que é que os autores, o que é que a gente viu lá sobre essa metodologia científica? Né? O que é essa pesquisa científica, aliás? Ela se constitui em quê? Vocês lembram? Bora aí dar um tempinho para vocês lembrarem. Bem, ela se constitui num plano, numa orientação metódica, e lá vem a questão metódica, acerca dos passos que serão necessários realizar na pesquisa de forma concreta, né? Isto é, dentro de um certo cronograma estabelecido, né? Ou por uma instituição ou pelo pesquisador. Então, olha só, a gente começa, vamos analisar aqui essa discussão, né? Então, constitui-se num plano, né? Com uma orientação metódica. Então, é um plano que tem, né, uma seriedade metodológica. Então, eu vou ter que seguir passos, não é um passo aleatório inventado da minha cabeça, né? Eu tenho que me respaldar teoricamente para eu desenvolver a minha orientação metodológica, né? Então, daí a necessidade, de novo, da dita leitura, tá? Então, essa pesquisa científica, ela precisa ser metódica, ela precisa ser sistemática, né? Ela precisa acontecer realmente, né? De que forma eu vou estar colocando em prática isso. E aí vem colocando, inclusive, a questão do cronograma. Por quê? Olha aí. Porque eu vou estar realmente tendo que ter metas, né? Eu tenho que ter um cronograma de como é que eu vou iniciar essa pesquisa, como é que vai ser o desenvolvimento dela, como é que eu vou fazer a análise dessa pesquisa, em que momento ela deve estar encerrando, porque eu tenho que ter tudo muito bem cronometrado. Né? Quando eu faço um cronograma, e a gente vai ver depois, quando a gente estiver na elaboração do projeto, quando eu faço um cronograma, não quer dizer que vai sair exatamente como eu coloquei naquele cronograma. Professor, eu fiz o meu cronograma do meu projeto de pesquisa.
olhe, vai ser assim mesmo. No mês tal, vou fazer isso, e tudo lá cronometrado, né? Tudo lá muito bem estabelecido. Ótimo, é maravilhoso. É importantíssimo ter isso, né? A gente não descarta. Mas pode acontecer algumas situações que te tirem daquele cronograma, né? E aí tu vai ter que reatualizar, né? Tu vai ter que te reorganizar. Mas a pesquisa ela não para. Ela vai prosseguir se realmente é o que tu estás desejando, né? Então, a gente trouxe essas discussões aí desse primeiro momento, em que a gente viu esse processo aí da pesquisa, da importância da pesquisa, né? A teoria, a ciência, a metodologia, método científico, conhecimento científico. Nós chegamos também a ver a questão, já no texto do Antônio Carlos Gil, a utilidade da pesquisa, né? Que é um ponto que a gente vai estar trabalhando, inclusive na aula de segunda-feira com a Putiara. E aí a gente vai, então, entrar numa nova discussão em que nós fizemos também essas colocações lá em sala de aula, com o texto do Antônio Carlos Gil, que inclusive nós trabalhamos por equipes, né? As equipes elas foram sendo discutidos os assuntos. Nós fizemos um resumo lá, após a discussão, das leituras que foram possibilitadas. E aí a gente vai fazer também essa retrospectiva breve, né? Não dá para entrar assim sem a gente buscar esse conhecimento. E aí a gente vai ver a discussão lá de método das ciências, né? E aí eu digo para vocês assim, qual é o objetivo da ciência? Vou beber uma água aqui, gente. Qual é o objetivo da ciência? Já falaram aí, já se colocaram, né? Então, o objetivo da ciência é chegar à veracidade dos fatos. Pronto, tem que chegar à veracidade dos fatos. Então, esse é o objetivo da ciência, né? Isso é tudo que a gente vem construindo nas nossas discussões em sala de aula, nos textos, nos nossos vídeos, né? Nós temos essa certeza de que a ciência ela tem por objetivo a veracidade. E aí o conhecimento científico tem como característica fundamental o quê? Se a ciência ela tem por objetivo a veracidade, o conhecimento científico ele é fundamental por quê? Pensando, porque ele vai estar colocando a questão da verificabilidade, né? Então, esse conhecimento científico, ele vai estar lá como uma característica fundamental dele, a questão da verificabilidade, né? Olha só a importância dele, né? E aí nós falamos também, lá dentro das discussões, sobre a questão do método, lembra? Qual é a discussão do método de acordo com Antônio Carlos Gil? O que é que Antônio Carlos Gil nos colocou lá sobre a questão do método? Vocês estão lembrados? Bora lá resgatar. Então, o método é um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para atingir o conhecimento. Olha só, é um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotado para atingir o conhecimento. Fantástico, né, essa colocação aí. E aí o Antônio Carlos Gil ele vai classificar esses métodos em dois grupos. Lembram que nós vimos isso lá na sala de aula? Então, ele vai dizer que esse método é um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para atingir o conhecimento e vai dizer que esses métodos ele classifica em dois grupos. Quais foram esses grupos que ele está trazendo lá no texto dele? Que vocês, inclusive, já têm em mãos esses textos, né? O primeiro grupo proporcionam as bases lógicas da investigação científica.
E o segundo grupo vai esclarecer acerca dos procedimentos técnicos que poderão ser utilizados. Então, olha, são dois grupos importantíssimos que ele vai destrinchando lá no texto dele, e aí a gente vai estar realmente indo ao encontro desse processo científico, dessa construção científica, dessa pesquisa científica, né? Então, os métodos que proporcionam as bases lógicas da investigação, eles vão possibilitar ao pesquisador decidir acerca do alcance da sua investigação, das regras de explicação dos fatos e da validade das suas generalizações, incluindo neste grupo os métodos dedutivo, método indutivo, hipotético dedutivo, dialético e o fenomenológico. Lembram desses métodos que nós discutimos em sala de aula? Então, esses métodos são importantíssimos dentro do contexto da ciência, né? Dentro do contexto da pesquisa. E aí, nos nossos debates, né? Nas nossas aulas teóricas, expositivas, dialogadas, nós discutimos todo esse assunto. E aí eu trago só resumido para a gente estar dando andamento. Então, o método dedutivo, ele vai o quê? Partir do geral para o particular. Né? Nós vimos isso. É um contexto geral e vai para o particular. O método indutivo, ele é o contrário. Né? Ele parte desse particular aqui e vai para uma discussão maior. Vai para o geral. Né? Então, é o método indutivo e o método dedutivo. Método hipotético dedutivo. O método hipotético dedutivo, ele procura evidências para derrubar uma dada hipótese. Né? E a gente pode dizer assim mesmo, olha, existe um problema, existe uma conjectura, existe uma dedução de consequências observadas e existe uma tentativa de falseamento e existe uma corroboração. Então, se a gente for prestar atenção aí, esse método hipotético dedutivo, ele vai acompanhando toda uma avaliação. Né? É um problema, é uma conjuntura, é uma dedução, né? Eu vou deduzir essas consequências, né, que serão observadas. Eu vou entrar na tentativa de falseamento e vou fazer a corroboração, ou seja, a ratificação de um dado. Né? Então, daí a importância também de eu estar conhecendo cada um desses métodos. E aí o método dialético. O método dialético, a gente pode buscar lá, inclusive também no Antônio Carlos Gil, ele vai trazer para essa discussão dos métodos, inclusive os nossos teóricos clássicos. Né? Vocês devem também estar lembrados. E aí ele vai trazer lá Platão, né? Que Platão utilizou-se no sentido da arte do diálogo. Né? Lá na Antiguidade, na Idade Média, o termo era utilizado para significar a lógica. A concepção moderna de dialética fundamenta-se em quem? Em Hegel. Né? A dialética, as novas contradições, o requerimento de soluções, né? Como é que se dá essa dialética dentro do contexto hegeliano. Que também é Antônio Carlos Gil. Trivinos também vai trabalhar dentro dessa discussão. Né? A gente pode também estar trazendo as discussões de Trivinos também para as nossas aulas de pesquisa, sem dúvida nenhuma. Né? Além dos outros teóricos também, como Severino, né? Lacato, enfim. O materialismo dialético é um método de interpretação da realidade que fundamenta em 3 grandes princípios. Olha só, o materialismo dialético é um método de interpretação da realidade que se fundamenta em 3 grandes princípios. Vamos lá retomar. 1. A unidade dos opostos. O que é essa unidade dos opostos? Todos os objetos e fenômenos apresentam aspectos contraditórios, que organicamente unidos constituem o indissociável, a unidade dos opostos. Né? Então, é indissociável essa discussão, é a unidade dos opostos, ali elas vão ser o primeiro ponto desses 3 grandes princípios aí do materialismo histórico dialético, que vai fundamentar uma análise.
né? Uma dada análise. Quantidade e qualidade é outra característica, né? São características imanentes a todos os objetos e fenômenos que estão interrelacionados. A negação da negação, a mudança, né? A mudança nega o que é o mundo e o resultado, por sua vez é negado, porém, essa segunda negação conduz a um desenvolvimento, não retornando ao que era antes. Então, esse materialismo histórico dialético, ele vai ter essas características, de acordo com os autores, para fundamentar uma leitura da realidade a qual você está também pesquisando, né? A dialética, ela fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade. Eu diria, inclusive, que a dialética, ela te fornece uma análise concreta de uma dada realidade. E nós vimos também a questão do método fenomenológico, né? O método fenomenológico é o objeto de conhecimento, não é o sujeito nem o mundo, mas o mundo enquanto é vivido pelo sujeito. Lembram que eu falava da questão da fenomenologia, né? E aí o intento da fenomenologia é proporcionar uma descrição direta da experiência, tal qual ela se apresenta, né? Então, é um método que vai precisar muito do pesquisador estar na realidade pesquisada, né? Então, os métodos, eles vão te possibilitar uma análise, né? Eles vão te possibilitar a análise daquela pesquisa, e daí tu precisa te decidir qual é o método que tu vais adotar, né? Os métodos que indicam os meios técnicos da investigação, né? Então, nós vimos também isso. Quais são os meios técnicos que indicam, né, a investigação, né? Qual é o objetivo desses métodos que indicam os meios técnicos da investigação? Bem, o objetivo é proporcionar ao pesquisador os meios técnicos para garantir a objetividade e a precisão do estudo dos fatos sociais, né? Visam fornecer a orientação necessária à realidade da pesquisa social. Então, os meios técnicos da pesquisa são importantíssimos. Então, quanto mais você fizer leitura, melhor, porque aí tu vai estar sustentando a tua discussão à luz das discussões teóricas, né? Então, e aí lá o Antônio Carlos Gil, ele vai colocar, né, os métodos mais adotados nas ciências sociais. E aí vai colocar o método experimental, observacional, comparativo, o estatístico, o clínico e o monográfico, né? Foi isso que foi também colocado. A gente chegou, inclusive, a disponibilizar o texto com essas discussões aí. E aí serão discussões sobre esses métodos que nós também vamos estar trazendo aqui nas nossas aulas, né? Então, a princípio, a gente fica com essas aulas, buscando a revisão, buscando estar resgatando tudo que a gente já trabalhou até agora, tá? A gente ia iniciar o texto do Antônio Carlos Gil, que falava sobre pesquisa social, embora a gente já tivesse visto pesquisa social lá no início, mas só dando assim, dentro de um âmbito maior, mas a gente vai estar trazendo para as nossas discussões aqui a questão da pesquisa social e dar continuidade aqui nos métodos, né, das ciências sociais para o pesquisador. Tá? Beijos!